Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Felipe Graciano. Ele é coordenador de promoção da igualdade racial e a gente vai falar sobre o Disque Racismo. Oi, Felipe, seja muito bem-vindo. Prazer conversar com você. Oi, Carlos, imagina, eu que agradeço o espaço aqui para estar falando do disco antirracista, que é uma ferramenta urgente e necessária aqui para a cidade. Obrigado pelo convite. De forma alguma, eu que agradeço. Já começo corrigindo, Disque Antirracista? É isso? Isso, isso, o Maravilha. nome disco antirracista. Não, porque a gente tem que corrigir mesmo o tempo todo, e aí vamos no seguindo. Antes da gente falar sobre o DISC, sobre o telefone propriamente dito, queria que rapidamente você me falasse o que é a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. Há quanto tempo ela existe? Há quanto tempo que você está na pauta, na pasta? E o que você faz? O que vocês fazem? Quais são esses trabalhos no cotidiano? Porque eu tenho certeza que o DISC é uma das coisas do trabalho. Sim, a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, ela está aí há mais de 10 anos, né, na cidade. Já passaram diversos coordenadores, acabou de completar um ano que eu estou à frente da pasta, e ela é uma coordenadoria responsável por promover e ampliar os direitos da população negra através de políticas públicas dentro da cidade, né? E Legal. aí é uma construção assim difícil, porque a gente não pode fazer ela só em 13 de maio, não pode ser feita só em 20 de novembro, né? A gente tem que romper com essas datas e fazer ações continuadas de um trabalho não só de conscientização, mas também de realização da garantia dos direitos da população negra na cidade, né? Assegurar e ampliar esses direitos em todos os espaços, né? Porque o corpo negro está em todos esses espaços. E a gente né, faz atravessamento com todas as secretarias de educação, assistência, saúde, vai fazendo todos esses atravessamentos aí. Quando a gente fala de população preta, posso falar assim? Pode. Ok. Quando a gente fala de população preta, a gente está entendendo que no Brasil ela é mais do que 50% da população brasileira, certo? Sim, correto. Esse número, ele ecoa aqui também, na cidade de Petrópolis? Esse número, eu acredito que agora a gente deve ter um parâmetro mais Com o novo preciso, IBGE. um novo IBGE, porque o último IBGE ele é de 2006, Uhum. né, em que ele fala que somente 7% da população se autodeclarava negra e parda, o que não é um Em retrato da Petrópolis? realidade em Petrópolis. Só que tem uma estimativa que diz Uhum. lá de 2016, que diz que por cerca de 110 da população, né, de 310 mil habitantes, 110 se autodeclaram negros e pardos. Né? Eu A acredito gente que está subindo agora, para quantos por cento? 30? por aí. Mas acredito que agora, com o novo recorte do IBGE, a gente vai ter esse parâmetro mais específico, assim, até porque a autoidentificação ela também aconteceu de forma muito recente, né? As pessoas se autodeclararam, se viram, se enxergaram como negras recentemente também num processo aí de Social. autoidentificação. Isso aí. Maravilha. Eu te fiz essa pergunta que não estava na nossa pauta por um motivo muito básico. É, eu acho Petrópolis uma cidade muito branca, mas ela é muito branca só no centro histórico, que é o lugar turístico, e aí por isso que a gente precisa de promoção da igualdade racial, a gente precisa falar de racismo sim, porque o branco está no lugar de destaque, e eu estou falando físico, do que as pessoas acham que é Petrópolis. Eu vou até a contraponto. O centro histórico é um lugar preto, né? Jura? Histórica, Eu tô errada? historicamente, historicamente, a gente tem um processo aí de apagamento, né, dessas presenças negras que se deram a partir do centro histórico, né? Até da construção da própria história da cidade, como ela é narrada, né? Uhum. Petrópolis, parece que ela começa ali em 1830 e alguma coisa com a chegada dos colonos,
Só que tem um histórico de presença de africanos, né, que é datado de mais de 166 anos antes da chegada dos colonos que estavam constituindo Petrópolis. E não se falam dessa presença, né? Não E falamos. onde hoje, e onde hoje é esse centro histórico, a gente tem uma série de apagamentos, né? A gente tem ali a Igreja do Rosário, Adoro né? falar sobre isso. Que é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, era o nome, né? Que foi uma igreja construída por escravizados, homens e mulheres negros, né? Para cultuar a sua religiosidade. Foi construída por eles, foi um valor arrecadado por eles, e teve um apagamento do que foi essa história. E aí assim vai, né? Tinha mercado de escravizados, onde hoje é a Rua do Imperador. Teve o primeiro barão negro do Brasil, né? Que é o Barão de Guaraciaba, que morava onde hoje é a Câmara Municipal. A Sei, gente bem na tem frente do Museu Imperial. bem Olha na que frente do museu. coisa. E aí cria-se uma narrativa como se não tivesse escravizados na cidade de Petrópolis, né? Só que Uhum. se tem um histórico de escravidão urbana, né? Se tem um registro onde hoje o Palácio, né, o Palácio Imperial, que é o Museu Imperial, que tem registro de escravizados nessa construção e no período quando funcionava enquanto residência. Tem um histórico também do Quilombo, tem um Quilombo Central, onde hoje é o Palácio de Cristal, tem históricos, tem vestígios que eles tinham um quilombo, né? Onde hoje, por exemplo, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus era um cemitério de africanos. Então, assim, tem uma série de presenças negras que foram sendo apagadas aí ao longo da história. E aí, né, a gente entra na questão do racismo estrutural, que é para fazer uma forjação de uma narrativa de história para privilegiar uma narrativa em prol de outra, né? E a gente, enquanto um movimento em prol da equidade racial, a gente sempre fala e pauta que a gente não está questionando a contribuição dos colonos, alemães, italianos e tanto outros contribuíram. A gente reivindica toda a A nossa contribuição contribuição é com vocês. intelectual, a contribuição intelectual, né, física, dos corpos negros que contribuíram com a história dessa cidade. Perfeito. Muito bom o que você falou. Adoro a história do Rosário. Falo com ela para todo mundo, porque tem uma amiga que é historiadora e é mestre e ela estuda gênero e raça. E ela vive me ensinando e me fazendo pensar de outra forma. Por isso que eu gosto tanto de discutir aqui no Trabalhador em Foco, mesmo sendo uma mulher branca, as questões relacionadas a racismo, a desigualdade racial, e aí, para a gente falar hoje do Disque Antirracista. Agora, a questão o olhar a respeito de Petrópolis é que a cidade é muito branca. Só que não é isso. Aí, quando Não é eu, isso. Carla, cidadã normal, tô ali andando no centro histórico, principalmente do Obelisco para lá, pegando a Rua do Imperador e a beirada da 16 de março, eu vejo uma cidade muito branca. Era disso que eu estava falando, só que a gente está errado. Petrópolis, sim, tem muita gente preta, sim, e a gente agora vai confirmar isso com o IBGE. E por isso, e não só por isso, mas a gente precisa o tempo todo estar falando sobre racismo, racismo estrutural, e aí sobre essa coisa muito legal que é o Disque Antirracista. Aí sim, esse meu pensamento, essa minha percepção, você comunga com a sua percepção ou não? Eu é que estou com o olhar ainda com um filtro inadequado e não estou percebendo que a cor da nossa cidade, que a cor do centro histórico não é a que eu estou vendo. Porque eu posso estar vendo pelos meus filtros do meu racismo estrutural que existe e que todos os dias eu busco fazer com que ele caia, porque eu aprendi coisas horrorosas quando eu era criança, que eu não quero replicar e quero que os meus não repliquem. Não, eu acho que tem uma questão é, dos corpos negros fazerem a cidade funcionar, né? Se a gente andar pelo centro da cidade, você vê que o negro, a pessoa negra, ela está fazendo atendimento atrás do balcão, a pessoa negra está fazendo atendimento na recepção, ela está na portaria, né? Então ela está em esses lugares no que se é colocado como centro histórico, né? E onde estão esses lugares de liderança de corpos negros à frente dessas produções aqui, no que é colocado como centro histórico, né? E aí eu pauto aqui uma questão muito importante, que a gente tem o Museu do Colono, tem o Museu Imperial, e aí a gente tem o Museu da Memória Negra de Petrópolis, que poucas pessoas também sabem, mas a gente tem o Museu da Memória Negra de Petrópolis, onde toda essa história é contada, onde toda é colocada em evidência Puta memória. essa narrativa negra da cidade.
Onde Sim. é? Onde fica? Então, o Museu da Memória Negra de Petrópolis, ele é um coletivo desde 2018. Eles têm um museu virtual. De ano passado para cá, eles estão fazendo um museu itinerante. E eles estão lutando pelo espaço físico no centro da cidade. Então, é um movimento aí coletivo que tem ganhado destaque na reivindicação, não só de memória, mas também de território. Então, fica aqui uma dica para vocês buscarem o Museu da Memória Negra de Petrópolis. Vou enquanto cidadã e vou enquanto jornalista. Gosto quando as duas coisas caminham juntas. Agora fala para mim, Felipe, quando foi que surgiu a ideia e de onde ela foi inspirada? Porque não tem problema nenhum se esperar em outros lugares que já tinham o Disque Antirracista que foi estabelecido no ano passado? É isso mesmo? Sim, falando um pouco de como surgiu, né, eu acho que é sempre importante um ponto de a gente entender quando fala sobre o racismo, ainda mais em Petrópolis, em retratos de Brasil, sobretudo, é fazer um debate estrutural, né, é fundamental trazer a perspectiva histórica, né, fazer essa relação da escravidão e do racismo, né, mapeando as suas consequências. E Ó, aí a gente tem, de liberdade no Brasil, a gente tem um processo que só tem 138 anos, né? Comparado aí a 388 anos da escravidão. Então a gente tem uma série de consequências e sequelas que são aí tentadas ser superadas o tempo todo, né? Por isso que se faz uma luta antirracista, dentro do contexto em que a gente vive, né? Não basta não ser racista, temos que ser antirracista. E dentro dessa perspectiva, para superar o racismo, é, e aí a gente coloca, né, o racismo como esse sistema que vai beneficiar economicamente, né, toda a história da população branca. Eu acho que tem que ser evidenciado aqui e fazer esse reconhecimento, aposto que a população negra é tratada como mercadoria, né, como se não tivesse acesso aos direitos básicos e à distribuição de riquezas. Então, em contraponto, para assegurar esses direitos, né, uma vez que o racismo atinge a coletividade desses direitos, esses acessos, a gente entende que tem que ter um programa que faz o acolhimento e assegura todo e qualquer direito à população negra. Então, o Disque Antirracista é um programa que nasce na perspectiva de assegurar os direitos à população negra na nossa cidade. Então, a gente faz o acolhimento dos casos de racismo e de injúria racial, né, e faz o direcionamento para a gente ter uma resposta efetiva contra o combate ao racismo. fala para mim, racismo, injúria racial. Explica para quem está assistindo a gente a diferença de uma coisinha e da outra coisinha. Tá. O, né, e é até importante você falar isso, que a gente teve um decreto que mudou agora a configuração que criminaliza a injúria racial. Isso. A injúria racial ela está muito ligada ao direito da individualidade daquele sujeito, né, da dignidade que ele alcançou. E o racismo ele está atrelado a um direito coletivo, né? Então, são esses caminhos dessas diferenças desse reconhecimento. Me dá um Então, exemplo prático de racismo e de sim, injúria, para eu entender, para quem está em casa entender objetivamente o que significa isso no dia a dia. sim. Casos de racismo, a gente tem aí os direitos que infligem à população quilombola, por exemplo, né? O direito que infligem acesso da população negra aos direitos de ensino, né, de saúde, né? A gente está falando de racismo. E injúria racial, por exemplo, há pouco tempo nós tivemos o caso de um jovem que foi chamado de macaco dentro do transporte público, né? E que isso repercutiu muito aqui na cidade, que inflige ali o seu direito básico de estar circulando dentro da cidade, seu direito individual de ir e vir, né? Então, existem essas diferenças de um direito coletivo e um direito individual, mas que se atravessam o tempo todo, porque é atravessado pela condição da pessoa ser preta, né, da sua condição étnico-racial. Maravilha. É só para a gente entender. Racismo, injúria racial, ambos são crimes. Ambas são crimes previstos aí de reclusão de 1 a 6 anos. Maravilha. Legal. A gente entendeu a importância da gente ir no confronto
ao racismo ou à injúria racial e a gente entender que os corpos pretos devem ocupar outros lugares e não só os de serviço. E aí, nesse contexto, existe o disque antirracista. E eu quero que você me explique para que serve esse disque? O que acontece? Eu posso pegar o telefone e ligar para o disque antirracista para falar o quê? Sim, muito, como eu estava dizendo, né, o racismo é um sistema de opressão dos direitos da população negra, né? Perfeito. E frente a essa opressão desses direitos, e aí eu sempre falo, qualquer pessoa que se sentir infligida em acesso, né, infligida na sua condição de ser preto, tem e deve acionar o disco antirracista. Porque o disco antirracista não busca só criminalizar e direcionar juridicamente, né? O disco antirracista também acolhe no sentido de atendimento psicológico e assistencial da vítima. Então, se você passou por uma situação, né, de racismo ou injúria racial, qualquer ela que seja, que você se sente, ou até que não, aí eu faço um pedido aqui. Se você também presenciou um caso de racismo, né, não deixe de notificar e acionar o disco antirracista, porque muitas das vezes a vítima no ato, ela não se dá conta que aquilo foi racismo, muitas vezes ela só se identifica analisando depois, ou a vítima ela fica tão sem entender e constrangida que no momento ela também não reage. Então, se você está presenciando, não deixa de apoiar essa vítima, de dar o suporte, de falar, vamos fazer o boletim de ocorrência, tem um disco antirracista, vamos acioná-lo, porque é fundamental. E aí são vários casos que eles acontecem em todos os espaços da cidade, né? Dentro da escola, dentro de hospitais, na rua, no transporte público, em qualquer lugar, né? Não deixa aí de acionar o disco antirracista. Vamos falar de alguns possíveis casos em que pegar o telefone e ligar para o disque antirracista pode ser uma super ideia. Então, por exemplo, eu, Carla, cidadã, que luto de verdade, cotidianamente, para ser um ser humano melhor, e acho que o racismo é uma mercadoria, né? E que a gente tem que todo dia, não adianta só não ser racista, você tem que ser antirracista, você tem que estar trabalhando em prol da coisa. E aí, fui no mercado, tô na fila e tem na minha frente uma pessoa de corpo negro, corpo preto, como você falou, né? Tem um preto, um ser humano preto ali na frente. E tem um outro atrás. E aí o de trás fala alguma dessas gracinhas. Essa gente estranha. Ou nossa, quanta banana, né? Que a gente ouve essas pequenas alusões. Eu posso pegar o meu telefone, ligar e falar: meu nome é Carla, eu estou aqui no supermercado X, tem um indivíduo na minha frente, tem um indivíduo atrás, aconteceu isso. Ou eu preciso falar com a pessoa que está na minha frente, que sofreu a agressão, que dessa vez eu ouvi, e aí estou falando, me colocando no caso para a gente ligar. Ela tem que me autorizar. Como é que funciona isso na prática? Tudo funciona a partir do diálogo, né? E aí, se você está dando esse suporte, você fala com a pessoa vítima, né? Em primeiro lugar, do que ela se sente confortável a ser feito, né? E você se coloca no lugar de ser uma testemunha também. Né? Você testemunhou um caso de racismo. Então, você passa seu contato para a vítima, ou fala que você pode acompanhá-la, né, para fazer o registro. Se a pessoa estiver muito desestabilizada, você diz que pode fazer, né, esse registro e até ligar para o disco antirracista também. Né? São diversos caminhos, mas sempre do suporte à vítima, mas entendendo esse lugar de fala também de denúncia. Ótimo. Numa escola, se eu sou uma aluna, um aluno, uma criança, e eu vejo que a minha professora trata de forma diferente o coleguinha preto em detrimento dos coleguinhas brancos, eu posso contar para minha mãe, que pode ligar para o Disque Antirracista, e, por exemplo, a mãe ligar para o colégio e falar: meu filho me contou essa e essa situação, vocês podem me ajudar? Isso é uma possibilidade que o Disque Antirracista
pode ajudar também? Já que Pode você e falou aí de deve, escola? pode e deve, né? E a gente recebe muitos casos que acontecem dentro da escola, né? Que às vezes podem chegar como um racismo recreativo, mas que devem ser evidenciados, né? Porque também é colocados como crime, não deixam de É ser. racismo recreativo. É, isso acontece muito em espaços de trabalho, acho que como a gente está aqui No nesse programa Trabalhador em Foco, e aí, no assim, programa conta no para mim. programa trabalhador, que às vezes chega como piada, né? Você acha que está fazendo uma piada que pode ser engraçada, né? Você acha que está sendo engraçada, mas não é, né? Que tem aí um cunho que atravessa muito a questão pela pessoa ser negra, né? Então, isso não pode ser colocado como uma recreação ou uma diversão, né? Porque isso pode estar atravessando o emotivo da pessoa, né? Isso no dia a dia pode provocar uma série de instabilidades emocionais nessa pessoa. Então, não se faz racismo recreativo em qualquer espaço, seja escolar, profissional, não pode acontecer e acontece de formas de piada mesmo, né? Felipe, É, você é uma pessoa muito didática e extremamente cuidadoso. Não consigo uhum. imaginar racismo recreativo. Me explica alguma coisa em que a pessoa fale e que entre nesse quadrado do racismo recreativo e que o trabalhador não pode falar porque está errado e porque pode ser considerado racismo, pode ser considerado injúria racial, ele vai estar cometendo um crime se ele achar que está fazendo uma piadinha. É o quê? Nega do cabelo duro? O que a gente está falando disso, dessas práticas que a gente tem que ir coibindo? Uma que acontece, que eu uso muito assim o tempo todo, é quando a pessoa fala, nego acha que é esperto. Ah lá, nego se acha. O nego sempre vem de uma coisa pejorativa, é o seguinte, eu vou pedir para as pessoas observarem no dia a dia, assim, porque nunca é algo positivo, né, depois do nego. Ah lá, nego acha que é esperto, nego quer dar uma de esperto, ou, lá, nego tá se achando. Perfeito. Isso, isso acontece em muitos espaços de trabalho que acha que tá sendo colocado como piada, mas não é, né? Não é. Maravilha. Para a gente conseguir entender, dói ouvir, mas é importante ouvir para poder aprender e mudar o paradigma. E aí eu queria que você me falasse qual é o telefone. Para onde eu ligo para reclamar, para denunciar, para pedir ajuda, para pedir informação sobre esta questão que a gente está discutindo aqui o tempo todo, esse programa todo. Sim. O Disque Antirracista, ele tem um número que é 0800 024 1000, né? O atendimento, ele é feito de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. E a gente faz o atendimento, nós recebemos a denúncia, né? Fazemos um cadastro dessa denúncia e agendamos o atendimento presencial com essa pessoa, onde ela é atendida pelos técnicos, né? Pelo advogado, pela psicóloga e pelo assistente social. Né? E tem um parecer que vai dar um encaminhamento, dependendo do caso, para o acompanhamento psicológico. E em todos os casos, nós temos a orientação e acompanhamento jurídico com parcerias de instituições aqui da cidade. E aí, dentro, né, desse acolhimento, a gente também faz a denúncia caso a pessoa chegue lá na sala. Né? Nós ficamos ali na Avenida Coelho, no número 260, na sala do Gabinete da Cidadania, né? No anexo à sede da Prefeitura. Maravilha. Felipe, eu queria de verdade te agradecer. Foi um prazer conversar com você. Você tem os meus telefones, os meus contatos. Saiba que o programa Trabalhador em Foco está com as portas abertas para a gente falar sobre as iniciativas, não só no 13 de maio ou no 20 de novembro, mas o tempo todo, porque a gente vive em sociedade e a gente tem que, de uma vez por todas, é, um dia de cada vez, mas todos os dias trabalhar contra as posturas e as atitudes racistas. Obrigada de verdade pelo bate-papo, foi um prazer. Imagina, Carla, eu que agradeço o espaço e me coloco à disposição aí para estar falando sobre outras realizações, já que a gente falou da escola,
mais Isso para frente aí. está falando do selo da Escola Antirracista, que está sendo lançado pela caloria, e me coloco à disposição para falar sobre o Museu da Memória Negra também, que é uma realização da coletiva, a qual também faço parte. Então, Já diversas temos duas cotas, realizações. vamos agendar. Obrigada de verdade, Felipe. Obrigada a Nada. você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande, até lá. Tchau, tchau.